Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um MLAcast TV, na TV São Caetano, YouTube, Spotify. Hoje estamos aqui para falar mais uma vez daquilo que nos move, que é empatia, conexão e propósito, com fundamentos que mostram as histórias das pessoas conectadas com as suas marcas, com as suas essências e com as suas atividades hoje que são preponderantes, seja para devolução para o mundo do que é feito, seja impactando a vida de pessoas e empresas. E hoje nós temos um convidado super especial, cultura japonesa, cultura de comunidade. Vocês vão conhecer uma pessoa que está fazendo um projeto incrível. E eu não vou ficar aqui gravando muita coisa não para vocês, tá? Eu vou deixar com que essa pessoa tenha o momento dela para falar sobre quem ela é, o que ela faz, como ela gera valor e quais são seus princípios e valores fundamentais. Então, Marcos, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. Acho que vai ser uma conversa, pelo que a gente já falou nos bastidores, de muita energia, sinergia. E eu entendo o seguinte, que a partir do momento que as pessoas conhecerem de fato a tua história, e isso estando conectado com a marca como eu já sei que é, você vai gerar ainda mais valor do que você imagina. Então, seja mais do que bem-vindo. Obrigado, Luigi, pelo convite. Eu tenho essa cara de japonês aqui, olhos puxados, mas o povo japonês é um povo de cultura milenar, principalmente nessa questão de ajudar o seu próximo. E quando eu conheci o Luigi, eu falei assim, o Luigi acho que é japonês. Porque ele tem essa mesma essência, né? De querer deixar um legado, de ajudar as pessoas, né? Eu acho que isso que é importante, isso é que esse valor, essa essência que nos conecta, né? Conecta as pessoas com o mesmo propósito, não só o propósito de, vamos dizer assim, ganhar dinheiro, né? O propósito de aqueles coach, né? Juntar $1 milhão, né? Em uma semana. Em uma semana. Mas não, mas uma questão de uma gota no oceano, onde a gente pode impactar uma próxima geração. Então, obrigado pelo convite. Né? Estou aqui também como aprendiz aí do Luigi, né? De toda essa bagagem que ele tem. Então, obrigado pelo convite. Que é isso, Marcos. Prazer é meu. E para que as pessoas conheçam de fato quem é o Marcos e um pouquinho desse currículo para depois a gente entrar na sua história, conta para as pessoas que vão assistir a gente, que já estão assistindo, quem é o Marcos? Currículo, o que você já estudou, originalidade, essa história curiosa do Japão, e depois a gente vai entrar de fato na sua história. Bom, eu sou descendente de japonês, eu sou Sansei, eu sou a terceira geração. Então, o meu avô é japonês, ele veio do Japão para o Brasil, ele já tinha essa alma empreendedora, porque lá na minha cidade do interior de São Paulo foi fundado por japoneses. Era uma fazenda que 4.000 japoneses fundaram e lotearam e viraram uma cidade. Então é uma cidade japonesa. O meu avô foi o primeiro agente de carteiro. Ele foi representante do São Paulo Shimbun, que era uma versão do jornal de São Paulo em japonês para a colônia. Então eu venho já dessa geração de empreendedores, né, através do meu avô. Então meu avô, ele estava no Japão e depois da crise, da guerra do Japão que teve tudo, não sei se ele foi enganado ou não, mas ele falou que o Brasil seria um país próspero, né, e ele ia crescer muito, então ele embarcou nessa, né, nesse marketing já, nesse marketing aí de que o Brasil é a nova terra onde vai ter ouro, né, então meu avô veio para o Brasil. País da oportunidade. Da oportunidade. E o meu avô, como empreendedor, ele investiu na educação dos seus filhos, dos meus pais e meus tios. Então, hoje, meu pai é formado em Direito, né, em bacharel em Direito, meu tio também na área de Economia, Ciências Contábeis, e um outro braço na área comercial. Então, o meu avô já veio desse. Então, eu praticamente nasci numa cidade do interior, dentro de um escritório de assessoria empresarial. Ou seja, uma escola maravilhosa. Já uma escola. Né? Então, comecei a trabalhar já aos 12 anos. A minha mãe falava, vai lá ajudar o seu pai. Então, eu comecei dentro de um escritório como office boy. Fiz em todas as áreas, Luiz. Eu fui desde auxiliar escriturário. Naquela época eu não falava RH, né? Departamento pessoal, expediente, em todas as áreas. E eu sou bem hiperativo, né? Então, com 16 anos, o meu pai me emancipou. Por quê? Porque aos 15 anos eu já estava comandando o escritório dele já, com 15 anos já. Então, com 16 ele me emancipou. Então, eu comecei a minha jornada empreendedora cedo. Né? A minha formação é contabilidade.
Antes mesmo do Conselho Regional de eu tirar o CRC, eu ganhei um certificado de aluno destaque, né, dos meus primeiros 3 anos, mas não pela minha inteligência, foi porque eu aprendi na prática a fazer contabilidade no escritório do meu pai. Então, vamos dizer assim, na prática foi a minha escola, né? O escritório de gestão empresarial em todas as áreas. Então, esse é o meu início, né? E uma cidade muito pequena do interior, né? Então, imagina, lá do interior fiz a contabilidade, passei como despachante, isso com 16 anos, né? 16, 17 anos. Trabalhei com seguros, trabalhei com corretor de imóveis, ou seja, me deu uma bagagem muito grande nessa área de empreendimentos, né? Empreendedor. E com 17 anos, então, antes de ir para a faculdade, tem aquele boom dos dekaseki, né? Dekaseki é um termo em japonês, quando uma pessoa tem que migrar para uma outra região em busca de trabalho, porque a região dele não tem mais trabalho. Sim. Né? É um termo em japonês. Então, os descendentes foram para o Japão e estavam lá. Eu, com 17 anos, falei, pai, deixa eu ir para o Japão, eu queria conhecer a minha origem. Tirar um ano sabático aí, antes de completar 18 anos. Né? Então, com 17 anos, fui ao Japão, conheci o Japão com 17 anos e a cultura japonesa. Então, parênteses nisso, que eu acho que é importante, porque as pessoas... elas, principalmente aqui no Brasil, culturalmente falando, tem muito aquele medo, né, de você ir para o embate, para você viver a experiência do que é a jornada, né? Como que eu construo isso de fato? As oportunidades normalmente vêm dos pais, ou vêm de um amigo próximo, ou alguém que vive uma mesma realidade e que não te traz uma preparação para você ter ali, olha... a jornada vai te ensinar o que você precisa. Acho que um ponto legal do que você falou, Marcos, que é bem importante aqui para você que está assistindo, entenda o seguinte, ele foi emancipado por ter características de quem executou, quem foi curioso, quem foi incentivado familiarmente a viver a jornada de experiência. E a emancipação não foi algo premeditado, né? Mas você já tinha uma capacidade, já tinha ali uma preparação que poderia ser feita uma emancipação e você vivenciar a experiência de alguém que já é maior de idade. Então esse eu acho que é um primeiro ponto legal. Quando você fala em ir para o Japão para viver essa experiência, independente se fosse o Japão ou se fosse alguém de origem alemã, sírio-libanês como a minha, enfim, a preparação é tão forte que ela te dá a oportunidade de você ver novos horizontes e querer viver isso numa escala um pouco maior. Conta pra gente como foi dentro dessa história, você tão jovem, mas já preparado e buscando ter uma preparação ainda maior para conhecer novos horizontes. O que para você significava viver essa experiência de ir para o Japão e começar a trilhar jornadas que você ainda desconhecia? Bom, você sabe que não importa se você vai para outro país ou não, o importante é você entender as suas raízes. Então, eu acho que eu quis ir para o Japão para entender as minhas raízes, né? Então, eu conhecia o Japão pelo que o meu Dichan e a minha Bachan, que é o meu avô e minha avó em japonesa, contava da história, né? E com os princípios. Por quê? Porque eles passaram necessidades onde não tinham o que comer. Então, a primeira palavra em japonês que eu aprendi é mottainai, desperdício. E ela falava assim, não deixa sobrar nem um arroz no prato. Por quê? Porque no nosso tempo a gente não tinha nem o que comer. Então eu conheci a história do Japão depois da guerra, devastado, a história dos meus avós. Então eu queria buscar essa raiz do meu avô. E o meu avô só falava em japonês comigo praticamente. Eu quase não entendia. Eu tive que fazer o Nihongaku, né, para começar a entender essa questão. Então buscar as raízes, né? Eu acho que todo empreendedor ele tem que passar por essa jornada de se encontrar primeiro, né? E essa essência é que eu fui buscar lá na terra do sol nascente, da terra dos meus avós, de me encontrar, né? É uma busca fora do país, mas nada mais do que uma busca interior. De entender tudo isso, né? Então, eu acho que esse princípio é importante. Muito legal. Quando você começou a vivenciar essa experiência, aí já falando de estar no Japão, como que foi vivenciar a sua própria descoberta em você mesmo? Você foi lá com esse objetivo, mas o que isso começou a te trazer de reflexões e de questões que você considera hoje importantes não só para a vida, mas para o empreendedorismo também?
Eu vou dividir em dois caminhos, duas histórias, né? Então, a primeira vez que eu fui para o Japão é para entender as minhas raízes e eu fui conhecer um Japão antigo. Porque naquela época, quando eu fui ainda, a internet não era forte. Você tinha que escrever carta ainda, né? Para você fazer uma ligação, você tinha que comprar aquele cartão telefônico e ir numa cabine e no Japão no meio da neve. Então eu fui para conhecer um Japão que se esforçava, rígido, com disciplina, entendeu? Então eu fui buscar essa raiz. E aí fiquei 8 meses e retornei. Encontrando essa rigidez, essa disciplina, eu comecei então a empreender no Brasil, né? Como eu falei para você, comecei cedo. Sim. E é importante, Luiz, entender que o meu pai foi meu primeiro mentor. E o que ele me deu, até ele já está aposentado já, esses dias ele bateu 50 anos de UAB, ganhou um certificado da UAB, de decano, né? E aí eu falei para ele, pai, o que você me deu de herança foi a capacidade de aprendizagem. Por quê? Porque meu pai me ensinou eu ser um autodidata. Primeiro que quando eu chegava na sala dele, era uma sala enorme cheia de livros. E você tem uma ideia, um garoto de 14 anos encontrar um livro de Akio Morita, fundador da Sony, a biografia, e comecei a ler, né? A história do Bill Gates quando estava iniciando e muitos outros aí, grandes empreendedores. Então, meu pai me ensinou a ser autodidata e aprender. Então, a minha escola foi a questão de ser autodidata, em primeiro lugar. Então, em primeiro lugar, fui para o Japão, retornei. E eu fui a segunda vez. Então, nesse período que eu voltei, Luiz, eu comecei a empreender, como eu falei, desde pequeno já. Naquela época, pra você ter uma ideia, eu já abria o Estadão, ou a Folha de São Paulo, eu já era na parte de economia, e eu já ia ver preço das ações. Que legal. Você tem uma ideia. Só que lá na minha cidade do interior não tinha corretora de ações, ainda era muito, eu com 17 anos não tinha. E aí o que eu fazia? Eu descobri que quem comprava linha telefone ganhava um lote de ação e as pessoas nem sabiam que tinha ações da Telebrás, Telesp. E aí eu falava assim, escuta, você tem um telefone? Tem, você comprou? Me dá uma procuração que eu vou tirar as ações. E a pessoa não sabia, eu tirava e eu falava, o preço é esse, eu te pago tanto, você não quer vender para mim? Isso no início de tudo, né, na minha experiência, vamos dizer assim. Que legal. Então isso levou para mim ao mundo de empreendedorismo. E comecei a empreender. Vou fazer um resumo, depois eu retorno, só para dar sequência no raciocínio da nossa conversa, né? E, vamos dizer assim, montei várias empresas desde pequeno, sempre fui independente a partir dos meus 15 anos, porque eu trabalhava, mas meu pai nunca me pagou salário. Então eu ia lá não por causa do salário, eu ia lá porque eu precisava aprender algo, né? E com 15 anos eu já tinha meu próprio recurso que eu aprendi a empreender já. E aí, com 23 anos, eu quebrei. Eu tinha mais ou menos 6 empresas já. Né? Umas 6 empresas e eu quebrei. E aí foi uma segunda viagem ao Japão. Tá? Então a primeira viagem foi encontrar as minhas raízes. A segunda viagem foi encontrar um propósito de vida. Tá? Então esse caminho que eu trilhei é muito importante para os empreendedores. E eu dei até uma palestra na faculdade lá na Indonésia. Né? E falando sobre o caminho inverso. Então, o caminho natural é você nasce, cresce, estuda. E você tem que fazer uma boa faculdade e fazer uma boa carreira profissional para você ter sucesso. Então, é baseado em cima de aceitação dos outros. Sim. Então, você tem que tirar notas boas, porque senão você vai levar a bronca do seu pai. Você tem que ter um bom emprego, porque você tem que comprar um carro do ano, porque seu amigo também comprou. Isso. Você tem que fazer uma carreira para depois encontrar a felicidade. E esse caminho natural para mim foi um pouco difícil, porque vem as frustrações, entendeu? Então você está baseado em princípios errados. Isso. Então quando eu fui a segunda vez para o Japão, eu fui e trabalhei 4 anos como voluntário, né? Sem salário, como se fosse uma busca, vamos dizer assim, espiritual. E aí eu entendi que a felicidade não tem nada a ver com a alegria e a tristeza. Alegria e tristeza são sentimentos. Você pode acordar um dia bom, um dia ruim, né? Depende do ciclo, se você é homem ou mulher, depende, né? Sim. Você acorda. Mas o que eu aprendi aí? Que felicidade é um estado de espírito, você pode ser feliz agora. Independente do que está acontecendo. Independente das circunstâncias. Por quê? Porque o empreendedorismo e o dinheiro me causou um sofrimento inicial. Por exemplo, eu fali com 23 anos. Eu podia acabar minha carreira ali. Com certeza. Poxa, fali.
Perdi cerca de 100 mil dólares, mais ou menos. Já tinha várias empresas já com 23 anos. Me trouxe sofrimento. E nessa busca, eu entendi, não. Eu encontrei um propósito de vida, aquilo que o dinheiro não me deu. Foi de que, através de ações sociais, eu comecei a ajudar as pessoas a melhorar de vida, pessoas com dificuldade, pessoas que estavam nas drogas, pessoas que queriam se suicidar. Então são, vamos dizer assim, valores que não têm preço. E aí que eu entendi o meu propósito de vida. Então, quando eu entendi o meu propósito de vida, é que eu falei para minha esposa. Ainda bem, quando eu casei com a minha esposa, praticamente eu estava vivendo nesse mundo de voluntário. Sim. Né? Não tinha nada, praticamente. Foi que eu entendi. Não, agora que eu encontrei o meu propósito de vida, então agora sim eu começo a empreender. Então, primeiro é as suas raízes. Você não pode esquecer isso. Quem foi o seu pai? Quem foi o seu avô? Quem foi o seu bisavô? Né? Eu acho que é uma herança que vem de geração. E você pode mudar uma geração, hein? Com certeza. E depois, um propósito de vida. Vou dar só um exemplo rapidinho, porque eu retornei, morei 25 anos no Japão, retornei faz 2 anos ao Brasil, eu ida e vinda. E encontrei o meu pai comigo e conversando com ele. E quando eu trabalhava com ele, tinha um rapaz que eu tinha meus 16 anos antes de ir para o Japão, e ele veio pedir emprego para mim. Ele falou que o sonho dele era trabalhar em escritório e um dia trabalhar num banco. E o dia que eu fui ver o currículo dele, Luiz, a letra dele era tão feia. E naquela época a escriturar tinha que fazer à mão. Sim. Era letra com caneta tinteiro e tal. Falei para ele, como que você quer um emprego se a sua letra não dá nem para entender? Falei para ele. E ele falou assim, Marcos, me dá uma chance. Eu dei um caderno de caligrafia para ele, falei assim, vai treinar a sua letra e eu vou te dar essa chance. E ele começou a trabalhar comigo. Eu tinha 16 anos, ele tinha 19 anos. Né? E ele que me ensinou a andar de moto, ok? E eu era o chefe dele. E ele cresceu. Fui para o Japão, retornei, ele continuou trabalhando ainda. Até que ele chegou um momento e falou assim, Marcos, agora eu preciso dar um próximo passo no meu sonho. Obrigado pela oportunidade. Eu passei num concurso do banco, eu vou trabalhar no banco agora. Olha que cara, né? Que legal. E a história dele era um pouco triste. Por quê? Porque quando ele veio fazer a entrevista, ele era órfão. Nossa. Porque ele morava com a avó. Uma história muito triste, né? E, vamos dizer assim, que morava com uma avó e não tinha praticamente os pais deles, né? E aí quando eu retornei agora, eu fiquei sabendo que não, ele cresceu, os filhos dele, um é advogado, outro é médico, né? Infelizmente ele faleceu, né, por uma fatalidade, mas você vê assim, uma oportunidade que eu dei para uma pessoa, incentivei, mudou toda a história de uma geração, entendeu? Então por isso que essa é a essência, que é o segundo caminho. Então o primeiro é as raízes, o segundo é aquilo que você vai fazer, o que ele traz de bem. Hoje nós chamamos de alto impacto social. Sim. Entendeu? Então, a segunda jornada foi essa. Você tem que ter um propósito de vida primeiro. E aí sim você começa a empreender. Porque Muito não bom. É pelo dinheiro. Não, o que você está falando, para mim, resume bem como uma pessoa poderia, de fato, descobrir aquilo que ela é como essência. Porque você teve um primeiro momento que foi o que a sociedade te impunha. O segundo momento eu vivi o que a sociedade me impõe, mas isso não faz sentido para mim. O que eu quero? E essa descoberta não é fácil, porque você tem fontes de conhecimento, muitas vezes que não são ilimitadas, mas a sua jornada vai te mostrando caminhos que você pode começar a entender isso. No seu foi, poxa, talvez entrar e desfrutar um pouquinho ali das minhas origens pode fazer com que eu entenda melhor o que eu de fato vim para fazer aqui. E o que a gente vê, né? Quando uma pessoa segue uma carreira normalmente da forma que você falou inicial, condicionada a e não vivendo a sua essência, quando ela chega em um micro sucesso, vamos pensar assim, tá? Um diretor de uma empresa, ou um CEO de uma empresa, ou alguém que é empreendedor e que tem hoje um cargo de CEO de carreira voltada para o empreendedorismo ou diretoria, enfim, está no processo de expansão, aí você vê essas pessoas depressivas, essas pessoas com crises inúmeras, seja de pânico, de ansiedade, etc., e elas estão vivendo condicionadas ao que elas têm que mostrar para as pessoas e não aquilo que elas nasceram para ser como essência. Então acho que você resumiu de uma forma muito brilhante, Marcos, e parabéns por isso, porque falta muito no Brasil e no mundo esse entendimento de que tudo é sobre nós e o que está aqui dentro da gente, mas principalmente porque isso vai fazer com que a gente entenda como servir as pessoas,
né? Então, acho que esse resumo foi fantástico. Pensando e pegando já esse gancho que você trouxe, eu ia te perguntar sobre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional, a gente já falou um pouco disso. Então, com isso materializado, você vivendo isso na sua jornada e construindo isso, quais foram os primeiros resultados de fato que você teve pensando em empreendedorismo? Passamos por essa fase, fui para o Japão pela segunda vez, entendi que era isso. O que você resolveu fazer depois que você se compreendeu melhor e falou, é por esse caminho que eu vou seguir? E aí, já pegando esse detalhe do que você escolheu ou do que você manteve fazendo, o que para você foi um primeiro fracasso que você não previu, que você aprendeu ainda mais com isso? Bom, depois que eu passei por essa jornada, e essa questão de aprendizado, assim, ou na questão de formação acadêmica, é um pouco relativo, né? Sim. Porque, na verdade, assim, eu aprendi muita coisa na prática, e até nesse um ano que eu fiquei fora do Brasil, eu retornei, a minha irmã, que é um ano mais nova, a gente caiu na mesma classe da faculdade. Olha que legal. Né? Ela fazia economia e ciências contábeis. E mal eu ia nas aulas, mas é por causa que eu precisava do certificado. Mas eu aprendi muita coisa na prática, vamos dizer assim. Então, eu fazia as provas e ia bem porque eu entendi o que era aquilo. Né? Então, a capacitação não é só uma formação acadêmica, é importante sim, mas a sua experiência e a aplicação prática vale muito mais. A segunda parte, nessa questão de empreender, vamos dizer assim, é o propósito. Por quê? Porque assim, depois que eu descobri, eu falei assim, cara, eu preciso mudar o meu propósito. Quando eu falei assim, não, meu propósito eu preciso, hoje, a visão, a missão, os valores da MM, que é a minha empresa, né? É buscar excelência para alcançar resultados, né? E inspirar a excelência a outras pessoas. É você sempre estar crescendo. Então, eu coloquei como objetivo e missão de vida de ajudar as pessoas. Então, o meu trabalho, seja através da minha empresa, seja através da minha vida, está acrescentando algo na vida de alguma pessoa, a minha influência está ajudando essa pessoa a crescer. Então, a partir que eu tracei essa questão de visão como se fosse uma bússola, e aí eu comecei, então agora eu preciso empreender. Sim. Tá? Então, a minha formação de contabilidade, sou apaixonado em marketing. Na minha época eu queria ir para São Paulo, fazer grandes faculdades, meu pai falou assim, não, filho, fica aqui que eu vou te ensinar você a ganhar dinheiro na prática, né? Eu até falo assim, pai, você fez uma propaganda enganosa aí, né? Vamos dizer assim. Mas eu sempre lia tudo que era marketing, eu lia livros sobre marketing, vídeos sobre marketing. Quando começou a surgir a internet, eu já comecei a pesquisar, lembra do... Conectou, vamos lá pesquisar, né? Então, era sedento por informação. Então, quando chegamos no Japão, a primeira coisa, eu fui trabalhar numa empresa de contabilidade japonesa. Fui aprender a fazer contabilidade japonesa, vamos dizer assim. E logo em seguida, numa empresa de marketing, vamos dizer. Então, lá no Japão, eu tive a oportunidade de desenvolver campanhas de marketing para grandes empresas, né? Na área de bancos brasileiros, na área da indústria, e aí me deu uma grande oportunidade. Então, eu trabalhei como consultor de empresa lá no Japão, mas não era a minha empresa ainda, né? Porque eu acabei de sair de um trabalho de voluntário. Sim. E fui entrar no mercado de novo, vamos dizer assim, né? E depois que eu fiz a minha jornada no Japão, experiência, né? Rodei o Japão inteiro, trabalhei em áreas como consultor, auditor, e eu resolvi abrir a minha empresa de consultoria. Então, em 2007, eu fundei a MM Grupo, né? Com a minha primeira empresa de consultoria, e comecei a dar consultoria para as empresas. Então, dentro do meu currículo, eu prestei consultoria para o Banco Itaú, para a Sadia, para grandes marcas, importadoras, lá no Japão e na Ásia. Sim. Né? E aí chegou um momento, né, Lud? E aí que vem essa questão. Primeiro, eu vou voltar lá, tradição, disciplina. Você tem que atender vamos dizer assim, exigências externas. Depois foi uma busca interior, achar o propósito. E aí eu falei assim, nossa, mas eu estou dando consultoria, eu estou ajudando empresas a crescerem, pessoas a crescerem, mas agora eu preciso construir e deixar um legado. Então, primeiro tradição, raízes, valores, né? Você encontrou o seu propósito. E o próximo passo agora é qual o legado que você vai deixar? E aí eu preciso começar a criar. E esse legado tem que ser para a sociedade e também um legado para as próximas gerações. Com certeza. Tá? E aí que eu falei assim, poxa, cansei de ser consultor, cansei de ajudar as outras empresas a ganhar dinheiro.
e eu vou mudar. E aí foi uma mudança drástica, né, Lúcio? Por quê? Eu venho de família tradicional, eu venho de empresas familiares, vamos dizer assim, e criar um modelo agora de colaboração, né? Onde já não é uma empresa apenas familiar. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Agora eu vou parar de dar consultoria e vou falar pro cara, você quer consultoria, custa tanto, não tem dinheiro, então eu quero 10% dessa empresa, eu quero 20% dessa empresa. E aí eu comecei então a montar uma estrutura e um ecossistema de Venture Capital e comecei a investir e abrir pequenas empresas, né? Então a pessoa vinha, eu dava consultoria e falou, cara, mas eu não consigo, então eu entro junto com você. Eu vou vender o meu capital intelectual e você me dá X da empresa. E é então que começou o meu caminho de empreendedorismo. Então eu deixei de ser consultor para agora ser investidor, né? E o meu primeiro capital foi o intelectual. Muito bom. Então eu comecei, vamos dizer assim, o meu capital com aquilo que eu aprendi nesses anos todos, né? E isso foi a minha alavancagem em cima disso para construir aí o que eu tenho hoje. Como que isso se transformou, por exemplo, em alguma coisa que você pensou em meio educacional ou empreender de fato e construir um senso de comunidade? Conta como que foi essa transição e o que você está fazendo de fato hoje. Bom, lá no Japão, antes agora, vamos dizer assim, eu fui a segunda vez, depois com 24, 25 anos, eu fiquei direto no Japão. Né? Então, construí toda essa vida aí, né? E eu comecei a atender grandes empresas do Brasil para o Japão, né? Para a China, para a Ásia. E uma dessas empresas, então, que fez um trabalho de auditoria, eu precisava abrir um CNPJ aqui no Brasil para poder receber um valor. Né? Então, e aí eu comecei a voltar os olhos ao Brasil de novo, né? E na minha época já existia muita burocracia para você abrir uma empresa, não sei se você lembra. Nossa, era uma... E aí eu conversei com um amigo que indicou um advogado e tal. A gente abriu em 48 horas uma empresa sem eu estar no Brasil. Eu falei, nossa, esse Brasil mudou. Mudou drasticamente já, isso. Porque antes tinha muita corrupção, né? Eu vivi nesse meio aí, né? Para você abrir uma empresa demorava, né? E tudo isso, a questão. E de repente, num passe de mágica, não de mágica, porque eu fiquei 25 anos fora, né? Mas eu falei assim, nossa, o Brasil mudou, o Brasil de 25 anos atrás. Tá diferente, né? Vamos dizer assim. E aí eu montei a minha primeira empresa, vamos dizer assim. E eu não tinha planos para retornar ao Brasil e nem empreender no Brasil. Por quê? Porque aí eu cheguei naquilo, vamos dizer assim, que você já chegou lá no Japão, você já está tranquilo. Mas estava me incomodando muito essa questão de criar os meus filhos, né, de como que eu posso ajudar de alguma maneira, e eu senti assim, nossa, e aí por motivos pessoais, familiares, eu tive que vir com a minha família para o Brasil para ficar 3 meses, né, e aí por esse motivo particular eu tive que ficar com a minha família no Brasil. Só que nesse período eu já estava lá no Japão na questão de Venture Capital, Startup, e aí, Lúcio, eu estava escrevendo eu escrevi um artigo para o portal Administradores aqui, Sim. E escrevi lá. E quando eu bati o pé, que eles me mandaram um convite era a primeira em São Paulo da Bossa Nova Investimento, que tinha lá uma feira. E eu recebi um convite gratuito, convidando para eu participar. Falei, nossa, que legal, eu vou conhecer esse mercado do Brasil. Quando eu cheguei lá, tinha lá as grandes ventures, né? Escutei palestras do Walter Long, que eu tinha admiração dele, do João Kleber, né? Do Thiago Nigro, ou seja, várias personalidades do Brasil que eu só conhecia de longe, eu tive que conhecer. E conheci todo esse ecossistema de Venture Capital, de startups, de inovação. Aí eu fui ver o preço do convite, R$1.000, mais barato. Eu pensei, como que uma pequena e média empresa vai ter esse acesso? E aí se você tem aquela questão do investimento semente, o cara não tem nem R$1.000 para montar um CNPJ, vamos dizer assim. E aí conversei com várias pessoas naquele dia. Com a Sebrae, conversei com o pessoal ali, né? E eu falei assim, olha, eu queria trazer um modelo de negócio do Japão, do modelo de startups comunitárias, no modelo de economia colaborativa. Sim. Nossa, Marcos, mas você tem que passar por isso, por aquilo, não deu. Então eu falei assim, não, eu preciso trazer algo novo. Aí eu encontrei o meu propósito no Brasil. Eu preciso ajudar as pessoas. Eu tenho uma startup lá no Japão e eu comecei ajudando a comunidade brasileira. Então, desde consultoria para as empresas e também eu comecei, criei
um programa de educação financeira. E comecei a ensinar as pessoas como fazer o planejamento, fazer um orçamento familiar, né, como você economizar, como você investir de uma maneira assim que ele possa organizar a vida dele e tal. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei assim, bom, lá no Japão, por causa da língua, os brasileiros têm dificuldade, né? Então eu criei uma startup chama Life Support Center. Sei. Ou seja, é uma empresa... O próprio nome já diz, é de dar suporte para a vida. Por quê? Porque quando eu estudei o Japão, depois da guerra, eles criaram o Seikatsu Clube, como uma cooperativa onde a comunidade se reunia para um ajudar o outro para se levantar, inclusive para fazer compras coletivas, para ajudar a comunidade. E nasceu a primeira cooperativa pós-guerra, né, vamos dizer assim. Então, estudando a história, eu falei assim, não, então eu vou criar chamado Seikatsu. Seikatsu significa modo de vida. Seikatsu, como você vive? Qual o seu Seikatsu? Você tem uma boa qualidade de vida? E aí eu criei a primeira empresa chamada Seikatsu Center, né? E comecei a atender os brasileiros no Japão para dar suporte. E muitos deles utilizaram o meu serviço porque eu não cobrava nada. E eles falaram assim, mas é um trabalho voluntário, né? Por quê? Porque eu ganhava das empresas que eu prestava serviço. Então a pessoa fala, eu quero um emprego, então eu vou indicar um emprego. Eu quero alugar um imóvel, então eu vou apresentar uma imobiliária, nós vamos ali. Eu quero fazer o seguro do meu carro, então nós vamos fazer o seu seguro do seu carro, entendeu? Então era como se fosse um poupa-tempo para tudo. O cara vai lá, mas é por causa da barreira da língua. Uhum. E aí quando eu cheguei no Brasil, no bairro ali onde a minha sogra morava, eu vi que tinha a mesma necessidade. Por quê? Porque as pessoas não sabiam fazer um inventário com o advogado, não sabiam ver imobiliária, tá desempregado, não sabe como procurar um emprego, não sabe nem fazer como seguro do carro. Ou seja, a grande massa tem dificuldade. Né? É um dado até que contextualiza isso que você está falando. Por exemplo, um dado super simples, tá? Hoje, 70% de quem tem carro não tem seguro. E o que essas pessoas querem? Alguma coisa que seja uma alternativa a seguro e que elas paguem até 60, 70, 80 reais por mês, que é algo emergencial. E não tem um produto hoje divulgado de fato. Estou falando Porto Seguro, Europa Assistance, tem algumas empresas que têm esse serviço atrelado a algum seguro. Mas um serviço específico que hoje é conhecido e difundido não tem. Lá no Japão, né, Luigi? É assim, existe... ele chama assim de fundo social privado, né? A Toyota, ele tem mais de 300 mil funcionários. Cada um desconto do salário, vamos fazer uma conta aí simples, de 60 reais por mês. 60 reais vezes 300 mil dá quanto? Ele cria um fundo milionário. E aí ele pega esse fundo e constrói um hospital, onde os próprios funcionários... O seguro-saúde do Japão já é muito bom, paga 70%, você tem que pagar só 30%, ele só paga 10%, porque o fundo banca. Uhum. Com o dinheiro do fundo, eles construíram uma construtora, a Toyota Home, para construir casa mais em conta para os 300 mil funcionários. Ou seja, uma contribuição um pouquinho de cada um, criou um fundo para beneficiar eles mesmos. Ou seja, aqueles 60 reais que ele paga do salário dele, ele tem uma economia num ano 10 vezes maior que isso, ou muito mais, entendeu? Veja só, é um modelo de colaboração privada, né? Eu faço parte, né, lá no Japão, onde eles têm uma fundação, onde eles criaram um sistema desse para todas os autônomos e pequenas e médias empresas. Por quê? Porque imagina só, uma empresa com 50 funcionários não dá pra fazer nada. Não. E foi bacana porque... Mas um pool muda completamente. Você contribui tudo isso. Olha só, né, até conversando com a minha esposa, ela falou assim no caminho... Mas, Marcos, será que o brasileiro tem essa questão de fidelidade de pagar todo mês? Né? Então, aí que vem a mudança cultural. Então, eu peguei a minha startup e pivotei. Sim. Porque melhorando a qualidade de vida dos brasileiros no Japão. Tagline. Né? Então, pivotei, peguei uma agência, mudei o logo e agora ficou um mundo de qualidade de vida. Ou seja, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros no mundo todo. Por quê? Porque mesmo eu estando no Japão, sendo descendente, mesmo meus filhos nascendo no Japão, eles são brasileiros. Sim. Entendeu? E quando eu vim para cá, a minha filha falou assim, pai, aonde que é a nossa casa? Eu falei, filha, a nossa casa é onde a sua família está. Então a sua casa pode ser no Japão, nos Estados Unidos, onde for, você é brasileira. E você vai levar a sua casa. E aí eu fui estudar a dificuldade dos brasileiros no exterior.
Estados Unidos tem mais de 1 milhão de brasileiros, Sim. entendeu? Em vários outros países, né? E aí eu falei assim, então eu vou pegar a minha startup e vou criar ela como melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, não importa onde ele está. Ou seja, se agora eu tenho lá os clientes no Japão, então quando eles vierem para o Brasil, se ele quiser contratar advogado, eu já tenho. Se ele quiser contratar um hotel para tirar umas férias, ele consegue também e assim por diante. Então, pivotei porque eu vi uma dor de uma comunidade. E aí eu comecei a criar um projeto chamado Startups Comunitária no modelo de economia colaborativa com alto impacto social e sustentabilidade. Entendeu? E eu falei assim, nossa, esse projeto aqui... Aí você fala assim, Marcos, mas você tirou essa ideia da noite pro dia? Não. Eu já vim trabalhando 20 anos com ela. Você estava construindo toda a base. Eu já vim trabalhando 20 anos com eles. Quando eu estava no Japão, né, Luiz? O que eu fiz? Eu montei uma cooperativa de consumo. Da onde que veio essa ideia? Lembra da Lehman Shock, aquela crise do Lehman Brothers? Sim, sim. Muitos brasileiros no Japão ficou desempregados, passavam fome, literalmente, moravam assim na rua mesmo. E líderes da comunidade me procuraram, porque eu já trabalhava com consultoria, já dava consultoria para importadores e tal. Marcos, nos ajuda a comprar produtos mais baratos para montar a cesta básica, para distribuir para essas famílias. Entendeu? E eu falei, não tem problema. Eu vou jogar uma margem de 10% para pagar os impostos. Naquela época o imposto de consumo no Japão estava em 5%, agora é 8%, agora é 10%. Para pagar o imposto de consumo, que era um imposto único do ICMS. E vou usar minha empresa para isso. Compramos arroz, feijão, trouxemos tonelada de feijão do Brasil para alimentar essas famílias. Chegaram a atender 200 famílias. Caramba, que incrível. Na área social, com baixo custo. Passou a crise. Aí os líderes da comunidade me trouxeram e falaram, Marcos, passou a crise, o pessoal já está tudo empregado de novo, mas eles querem continuar consumindo esse sistema. E aí que eu montei uma empresa de distribuição de produtos chamada O Economia Consumers Club, né? E chegamos a 5 mil famílias, Luiz. Nossa. Atendendo. Mas imagina só, quanto mais aumenta o consumo, mais aumenta o investimento no estoque. E aí você começa a ter desafios de logística. Então, chegou num problema social. Ok, bacana, o propósito é bom. Aí, montei num formato de SA, fui investidor, trouxe mais alguns, montamos ali. Ele foi crescendo, chegou um momento que ficou insustentável porque ele está crescendo demais. Falei, opa, para. Tá? Então, ou seja, eu fiz os meus MVP nesses 20 anos do que eu estou fazendo hoje. Então, com começou certeza. ali com a cooperativa. E aí foi essa história do fundo social. Sim. Entendeu? Aí veio a questão da parte de inteligência artificial, de tecnologia, de nova economia. Ô Luiz, os meus primeiros integrantes lá no Japão, o meu diretor de TI é formado no ITA, trabalhou na Microsoft e no Goldman Sachs. A gente desenvolveu um sistema de gestão nas nuvens que na época não era cogitado nem as nuvens. E eu falei para ele, você é louco, você vai fazer um sistema de gestão nas nuvens? Na primeira feira que a gente foi apresentar, não vendemos nada, entendeu? Ou seja, a gente já estava adiantado, eu já tinha um time adiantado para a nossa época, mas a gente não entendia a visão estratégica, vamos dizer assim. Então, pegando a tecnologia, pegando o trabalho social, pegando o trabalho de cooperativo, pegando a experiência que tem em gestão, eu comecei a desenhar uma fórmula, entendeu? Uma fórmula onde você trabalha com escolas, faculdade, você trabalha com governo, você trabalha com empresas privadas, com corporações, você trabalha com o terceiro setor e nessa junção de negócios você ajuda a crescer uma cidade. E aí eu cheguei no Smart City, cidades inteligentes. Entendeu? Então peguei tudo isso. Quando eu cheguei no Brasil, eu já estava com tudo isso na minha cabeça. Então foi fácil de remodelar ele, entender o mercado. Fiz um planejamento de 2 anos, né, que vai vencer agora. Na verdade, eu estou ainda no pré-lançamento. Sim. Mas a minha história de 20 anos já foi o meu MVP de vários fases até chegar onde eu estou. E aí que veio essa questão agora de criar esse ecossistema de economia colaborativa. Ou seja, tudo que você foi buscar dentro de você mesmo e que você entendeu que era o teu propósito maior, você teve o tempo nesses 20 anos para ir descobrindo o que era isso de fato e implementando e executando, tendo disciplina, com certeza indo e voltando em alguns momentos para entender o que de fato precisava. Não foi nada fácil, com certeza, porque você teve uma dedicação profunda nisso. E
a história de ficar milionário em uma semana não tem como, né? Até porque quando eu falo só essa frase, eu estou falando só sobre mim, sobre o que eu quero e nada sobre os outros, né? Então isso já mostra a fragilidade desse modelo. E pensando nessa finalização, né, do que você está conseguindo construir, essa base colaborativa, o que é muito legal é que você montou alguns modelos que se tornaram um modelo maior, e aí dentro disso, esses modelos de negócio dentro do mesmo negócio virou um ecossistema que tem um processo estruturado que ele se retroalimenta pela infinidade de circunstâncias, padrões de consumo, de necessidade, seja educacional, seja de saúde, seja financeira, seja de expansão, enfim. Então, essa retroalimentação traz para você dados que são fundamentais, estatísticas, que você pode transformar até em antecipações de risco de algo que aquela comunidade pode começar a viver. Então, pelo padrão ali da saúde, o que a gente chama de preditivos de saúde, né, você pode antecipar risco. Questões ligadas ao futuro da economia, por exemplo. Você começa a ver que está caindo um padrão de consumo específico ali e, poxa, vamos dar uma olhada nisso? Isso tem a ver com a economia, isso tem a ver com a capacidade de compra, isso tem a ver com o imposto, enfim. Você começa a criar um ecossistema que te traz uma riqueza e uma responsabilidade absurda, porque um desvio mínimo dentro desse propósito pode arruinar todo esse propósito. E aí, quem você traz para participar desse modelo fica cada vez mais alto o crivo, e vem uma pergunta específica nisso. Como é que você está trabalhando o crivo de colaboradores e de parceiros que estão entrando nesse tipo de trabalho? Porque as pessoas que estão ouvindo isso, se elas tiverem um mínimo de profundidade, como a gente está conversando aqui, elas vão entender que você tem um propósito muito claro. Mas como você administra as pessoas que têm parte desse propósito, mas também tem uma gama de questões que são fora disso? Como é que você seleciona essas pessoas para elas estarem dentro desse mesmo propósito que você professa hoje? Você já ouviu falar de uma palavra chamada transvisionar? Não. Na verdade, essa palavra não existe. Né? Mas eu participei aí lá no Japão, em Yokohama, de um workshop de liderança de um cara que é best-seller lá fora, e ele usou essa palavra transvisionar. Transvisionar é quando você consegue passar a visão para outra pessoa e aquela pessoa leva como a sua própria visão. Tá. Né? Eu não sinto o peso da responsabilidade no sentido por quê? Porque é um modelo colaborativo. Então, o que eu tenho que trabalhar é implantar a visão num grupo mínimo de pessoas. Imagina como se fosse... Hoje todo o meu projeto é baseado em células, né? Vamos dizer assim. E como que as células se multiplicam, né? E como que as células se alimentam. Então, você cria uma primeira célula onde você colocou ali pessoas que têm a mesma visão e entender o projeto. Legal. E ela começa, então, a desenvolver e disseminar aquilo. Eu vou dar um exemplo prático, que é um projeto agora que nós estamos vivendo, né? O cara tem um prédio que o aluguel custa, sei lá, 14, 15 mil reais. Tem 9 salas lá dentro. Uma empresa para pagar 19 mil fica difícil. E aí, o que você faz? Você consegue, então, juntar 9 pessoas na área de saúde, bem-estar e beleza, microempresários, ok? Que se dividir o aluguel em 9, eles conseguem. E aí, vamos entender que eles vão trabalhar em colaboração, cada um numa área, e entender qual a necessidade da comunidade local, entendeu? Então, você vai juntar eles em negócios colaborativos, onde eles têm um propósito compartilhado de melhorar a saúde, bem-estar, né, e beleza dessas pessoas, entendeu? Então, você já implementou uma célula de negócio colaborativo com economia colaborativa, porque através da junção de 9 cria uma sinergia onde eles podem dar um melhor preço para essas pessoas, com melhor atendimento e melhorar a vida dessas pessoas. Então eu consigo, através dessa gestão compartilhada,
medir o crescimento econômico dessas pequenas e médias empresas, gerando empregos. Eu consigo medir qual o impacto desse trabalho está trazendo, vamos dizer assim, que cada um tenha 250 clientes. Então, vamos dizer que eles têm 3.000 clientes, como são segmentos diferentes dentro do mesmo segmento, né? Como que isso melhorou a vida dessas 3.000 pessoas, entendeu? Então, por isso que é algo que você tem que discernir a visão e nunca que vai entrar uma pessoa que não quer colaborar, Luiz. É porque ela vai ser expelida automaticamente. Automaticamente é aquela questão da célula, quando chega no organismo, entra alguma coisa errada, o próprio organismo cria, né, defesas para ela não possa atingir a célula, vamos dizer assim, né? E danificar a célula, né? Como um câncer. Então, eles mesmos. Então, o meu trabalho é trazer essas pessoas com o mesmo propósito. Muito bom. Entendeu? E elas entendendo isso, é bem legal, porque elas mudam o foco. Eles não estão com foco de dar lucro. Eles dão foco de atender melhor essas pessoas. É porque tudo vira resultado. A consequência de você entregar o melhor e cuidar, independente do problema que seja, ali como já tem uma base multidisciplinar, que se não sou eu, é você. Se não é eu e nem você, é a sua esposa, é o Bruno, é quem quer que esteja ali. E no final, aquela pessoa transformada com o Bruno vai precisar de você, que transformado por você vai precisar de mim. Então não tem porquê ter nenhum tipo de competitividade, né? Porque é colaboração total. E aí eu entro como um facilitador, né? E hoje com a nova economia, com as tecnologias, com a inteligência artificial, é possível. Então nós levantamos a necessidade dessa comunidade, ou seja, ele está em tal bairro. Quantas pessoas estão necessitadas desse trabalho? Então a gente vai ali, o que vocês precisam? Sim. O que vocês querem? Então, a busca é através da necessidade. Por isso que o meu projeto Startup Comunitário é da comunidade para a comunidade. Sim. Luiz, agora imagina essas 9 empresas montando uma SA. Entendeu? E replicando isso em vários outros modelos conectados. Entendeu? Dentro de um grande, vamos dizer assim, banco de dados, onde a gente consegue analisar a necessidade de todos os consumidores, os clientes, e através disso, através dessa necessidade, criar isso. Agora, imagina isso conectado com uma faculdade, onde a gente busca inovação junto com a faculdade local, porque de repente, veja só, às vezes, eu estava conversando até com um deles, que imagina só, você investir numa startup de 3D, através da faculdade, e ele começar a criar prótese dentário mais barato. Ó, entendeu? Se você criar produtos que vão atender uma necessidade, produtos que você criou aquela tala e ela pode ser reciclado. Para a gente ir para um final, eu queria que você comentasse aqui alguma coisa que não foi perguntada, mas que você gostaria muito de falar antes de a gente ir para o final, que é o encerramento. Olha, eu preciso assim, hoje a necessidade do meu projeto é essa questão de pessoas que entendam a visão. Eu vou voltar de novo no transvisionar, sim, né? E eu preciso de pessoas que possam ajudar no desenvolvimento. Eu vejo como um grande laboratório. Sim. E eu não vejo que o meu projeto é só meu. Não, esse é um projeto para a comunidade. Claro. Né? Então hoje eu busco, né, apoio de universidades, de pessoas que queiram também participar desse projeto no desenvolvimento, né? E aí que já começa aí nesse modelo colaborativo, né? No sentido assim, vamos compartilhar conhecimento para que possa melhorar tudo isso, né? Então, o meu apelo é mais para isso, né? Agora é questão de ajustar tudo isso, certo, nesse sentido. É muita coisa que precisa ser dita, vamos dizer assim, sim, mas vamos de passo a passo. Claro, o início pavimentar, né? Sim, sim. Bom, muito obrigado por esse depoimento. Eu quero depois, já te fiz o convite, né, de a gente fazer uma nova entrevista que vai ser falar especificamente do modelo, porque eu acho que isso vai ser extremamente enriquecedor, principalmente porque isso vira um conteúdo que a gente pode disseminar nessas regiões que já estão sendo feitas esses MVPs. Claro que o que a gente fez aqui já vai ajudar muito, mas se a gente mostrar essa temática e você mostrar as fontes que você está precisando de fato e quem isso pode chegar para você ter esse retorno,
Acho que a gente pode já ser colaborativo fazendo isso, tá? E finalizando, como a gente sempre gosta de fazer, Marcos, fazendo o que você já fez a vida inteira, voltando às suas origens, mas hoje, o Marcos de hoje, com o que ele tem de evolução pessoal, espiritual e como profissional, você olhar para aquele Marcos de 15, 16 anos, que tinha ali muitas questões que ele queria desenvolver, processos que ele queria reconhecer de si mesmo, como ele vai originar esse propósito de fato que já existe, mas que não está tão ativo na vida dele. Qual seria o recado do Marcos de hoje para aquela criança, aquele adolescente que estava tentando viver tudo isso que você está vivenciando hoje? Mude os seus valores, né? E hoje é o seguinte, o modo de viver hoje, né, seja a mídia, a televisão, a questão da cultura hoje, vamos dizer assim, você não pode olhar para isso, você tem que voltar para a essência, e a essência é olhar para si mesmo. Então, o conselho que eu dou para o Marcos lá atrás, porque eu vivi um caminho das pedras e sofri e aprendi com sofrimento, né? E graças a Deus eu tive bons mentores, boas pessoas que me orientaram, primeiro, aprenda a ser feliz do jeito que você é nesse momento agora, entendeu? E descubra um propósito de vida. Então aí é que tá, por você ser feliz e ter um propósito é que você vai fazer. Então não tem problema, porque para você ter sucesso você tem que ter fracasso. Fracasso, 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 sucesso. Entendeu? Então se você é feliz hoje e se você tem um propósito, você tá pronto para empreender. Muito Agora, bom. se você não tiver isso, busque isso primeiro antes de começar a empreender, porque senão você vai se decepcionar. Não, maravilhoso. E um recado para o público que você quer deixar, pensando nesse contexto como um todo, que você fala assim, isso é uma coisa que faz com que tudo na minha vida funcione, desde que eu me conheço por gente até hoje. Então, uma verdade principal que você queira deixar como recado para o público do seguinte, isso foi o que eu levei para a minha vida como um todo e eu gostaria que vocês tivessem essa oportunidade como fonte de conhecimento para aplicar na vida de vocês. Conhecimento a gente adquire, tá? Então, hoje, o que eu tenho para mim nessa vivência tudo primeiro, eu tenho que estar bem comigo e com Deus. Isso é essencial, ou seja, você tem que ter a paz de espírito. Segundo, você tem que estar bem com a sua família. Eu vejo isso, se você não é fiel no pouco, você não consegue ser fiel no muito. Então, se você consegue administrar bem a sua família, você vai conseguir administrar outras coisas. Então, primeiro é você e Deus, você e sua família, e depois é o seu trabalho para alcançar o propósito. Então, se você tiver isso na sua vida, você consegue tudo. Esse é o meu recado para vocês. Uau, maravilhoso. Obrigado, Marcos. Foi um prazer compartilhar sobre as histórias, ver isso conectado em tudo que você faz. A gente usa aqui a conexão com a história porque é uma das formas da gente chamar as pessoas para elas entenderem que isso é só uma ponte, que tem um 360 muito maior para você chegar nisso. E como você bem descreveu aqui, é praticamente o final, o processo de você estar do trabalho, né? Essência, família, conexão com Deus, espiritualidade, isso bem desenvolvido, você vai ter um trabalho de sucesso. Então agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, parabéns pela história e vamos para a próxima. A gente vai marcar essa próxima e vai ser um prazer poder falar de forma mais detalhada sobre tudo isso. Pessoal, vocês que assistem a gente, novamente, TV São Caetano, a gente está tanto São Caetano, quanto região do ABC, quanto o estado de São Paulo como um todo, canal do YouTube, canal do Spotify. E se te fez sentir tudo isso que você ouviu aqui hoje, é porque faz sentido na sua vida. Se você não sabe como isso pode ser contextualizado e acessado para você desenvolver na sua vida, procure a gente nas redes sociais, pelo próprio YouTube. A gente sempre responde, tem pessoas prontas lá para poder te ajudar. E compartilhe com aquele que você sabe que precisa ouvir essa mensagem como foi desenvolvida aqui hoje. Um forte abraço para vocês.